oxidação do couro cabeludo, não do couro cabeludo, né, mas dessa oleosidade, e dessa forma formam essas placas amareladas, não sei se vocês conseguem ver direitinho aqui nos slides, que é a oleosidade, então, oxidada. E daí dá um aspecto feio, né, ao cabelo e ao couro cabeludo. A seborreia, na verdade, ela não traz nenhum problema de saúde, o problema é mais estético. Então, o que que acontece? A pessoa muitas vezes fica até envergonhada, muitas vezes, de sair, fazer as coisas normalmente, porque ela pode lavar o cabelo nesse instante, mas daqui a alguns minutos, uma meia hora no máximo, o cabelo já está com aquele aspecto oleoso, já está com aquele aspecto pesado, porque o fio de cabelo acaba ficando pesado, né? E daí ocorre então algumas características que são da seborreia e que fazem com que a pessoa fique um pouco fique, né, meio receosa de sair, de fazer as coisas de uma forma normal, porque realmente a aparência fica um pouquinho diferente. Então o cabelo fica bem oleoso, né? Forma aquelas mechas oleosas, como se o cabelo tivesse grudado, né? Os fios de cabelo tivessem grudados. Pelo excesso de oleosidade, a captação de pó na superfície é muito maior, então gruda muito mais pó na superfície dos fios, e dessa forma o cabelo fica mais pesado. O cabelo fica mais pesado, fica aquele aspecto feio, caído mesmo. E qualquer tipo de ação que você faça no teu cabelo não vai, entre aspas, pegar, né? Então você faz, por exemplo, coloca um fixador, logo o cabelo perde a fixação. Você faz um penteado, logo o cabelo perde aquela conformação do penteado. Tudo por causa da seborreia. Então, a seborreia acaba trazendo alguns problemas para as pessoas que são mais estéticos, mas são problemas que incomodam bastante. Aí, para que isso diminua um pouco, existem alguns produtos no mercado que a gente vai ver que a ação deles é uma ação de revestir o fio de cabelo e fazer um processo de repulsão do óleo. Então é como se fosse uma substância que não permite que o óleo faz uma película na superfície do fio e não permite que o óleo se deposite ali na superfície. Então esses produtos acabam ajudando um pouco na aparência do fio de cabelo. São compostos que a gente chama de perfluorados, são compostos então que têm flúor na sua composição. Outro tipo de ação que pode ser feita para diminuir essa aparência da seborreia é a utilização de substâncias que absorvem a oleosidade. Então, muitas vezes a gente vai utilizar aí substâncias com amido, dióxido de silício, ou outras substâncias que absorvem a oleosidade, né? E daí elas fazem com que o cabelo fique com aparência mais natural por mais tempo. A gente vai falar, inclusive, mais à frente desse tipo de produto que faz esse processo de absorção de oleosidade. Não, a gente já falou na aula passada. Lembram daquele shampoo a seco, que é um shampoo que está lá num frasco de spray, de aerossol, desculpem, mas que contém só pós dentro? Então, a gente utiliza esse tipo de produto, né? Então absorve aquele pó que está dentro do frasco, reveste o fio de cabelo, retira o excesso de oleosidade, a pessoa passa um pente, retira esse pó e fica com o cabelo com aspecto mais natural por algum tempo. E também a gente pode ter aí tratamento tópico
para reduzir secreção e excreção do sebo. Então, tem hoje algumas técnicas que fazem, que você faz o processo de diminuição da secreção do sebo lá na glândula sebácea ou a própria excreção do sebo. E muitas vezes a gente vê produtos, então, com substâncias adstringentes que são utilizados exatamente para isso. Para quê? Para fechar substâncias adstringentes, então elas fazem um processo de contração da pele. Então elas fazem uma contração da pele e dessa forma diminuem o tamanho, né, digamos assim, do canal do folículo piloso. E dessa forma, diminuindo o tamanho do canal, a quantidade de oleosidade que é jogada para a superfície é menor. Esse tipo de astringente é exatamente aquela substância que existe no caqui, que está um pouquinho verde ainda, que quando a gente come, a gente tem uma sensação estranha na boca, que a gente chama de adstringência. Então, o que está acontecendo ali é simplesmente uma forma de diminuir então a pele. A pele ela se contrai. E aqui, então, a gente usa esses adstringentes exatamente para isso, para fazer essa contração e diminuir o tamanho do canal do folículo piloso. E a queda de cabelo também, né? Tem aí vários fatores que podem influenciar a queda de cabelo, porém, né, também não se tem ainda uma explicação do porquê que tem pessoas que têm uma tendência a perder cabelo, tem outras pessoas que não têm, né? São várias as explicações, mas não tem uma explicação ainda que explique 100% dos casos. Então aí a gente tem várias coisas que são feitas hoje, radiações ionizantes, não, desculpa, radiações ionizantes não, utilização como é que a gente fala? Processos estéticos que utilizam, inclusive, energia, né? Como que a gente fala? Eletricidade e tudo mais, que fazem muitas vezes o processo de estimulação. Então, várias coisas são feitas para estimular o crescimento, estimular o bulbo capilar e estimular o crescimento. Porém, tem casos que a gente não tem mais o bulbo capilar. Se a gente não tiver o bulbo capilar, o que acontece? Não tem o bulbo, então não tem o local para favorecer o crescimento do fio. Então, a maior parte desses processos que a gente tem aí, eles estimulam o crescimento do fio de cabelo, né, onde existe o bulbo. Caso não exista o bulbo, não tem o que fazer. Hoje a gente utiliza então as loções de minoxidil, por exemplo. Ela vai estimular então o crescimento do fio de cabelo, onde o bulbo ainda está ativo. Se o bulbo estiver morto ou já não existe mais, ou estiver inativo, qualquer coisa, o crescimento não vai acontecer. E no caso do minoxidil, uma coisa bastante importante é que o processo de crescimento de cabelo acontece enquanto você está utilizando o produto. A partir do momento que você para de utilizar o produto, o processo também de crescimento acaba parando e os fios vão caindo e volta a ser o que era anteriormente. Então, esses são os três grandes problemas relacionados a cabelo que muito produto acaba sendo voltado para eles. E daí a gente tem outros produtos como trabalhados mais como cosmético mesmo. Um deles são os fixadores de cabelo. Então, fixadores de cabelo, né? Basicamente, o nome já fala, eles são utilizados para fixar o cabelo. Então, quando você quer fazer um penteado, você quer que o cabelo fique naquela modelagem que você fez, então você quer passar uma substância que, né, quando você
modelar o cabelo, ela faça com que o cabelo fique naquele formato, daquele modo. Então, os fixadores são utilizados para isso, né? Então, você conseguir fazer os processos de modelagem e fazer a manutenção desses processos. Hoje, quando a gente utiliza o produto fixador, a gente quer que esse produto fixador mantenha nosso cabelo na modelagem que a gente quer, e a gente quer que ele se mantenha em qualquer ambiente. Isso é importante falar porque os primeiros fixadores que a gente tinha, que a gente já vai ver em seguida, eles, dependendo do ambiente onde a pessoa estava, o processo acabava se perdendo. Então, de repente, alguém fazia um penteado, usava lá um fixador e ia para um lugar muito úmido, por exemplo, a umidade acabava por estragar esse processo, porque a umidade acabava deformando o fio de cabelo, porque ela atuava em cima do fixador. E também os fixadores são utilizados às vezes para melhorar o brilho do cabelo. Então, tem alguns fixadores, inclusive, que a gente conhece como brilho molhado, porque eles transferem esse brilho para o fio de cabelo. Então, falando dos primeiros, não sei se alguém vai lembrar do laque, que foi o primeiro fixador que a gente tem aí no mercado, coisa bastante antiga. Então, esse produto era geralmente uma mistura de polímeros naturais, de gomas que a gente tem retiradas de algumas plantas, né? Como, por exemplo, a goma dragante ou a própria goma arábica, que todo mundo já deve ter visto alguém falar, que se utilizava como cola antigamente, né? Então, se adicionava essas substâncias numa loção hidroalcoólica e ela se transformava numa loção mesmo, né? E quando se espirrava isso no cabelo da pessoa, essa loção hidroalcoólica, né, principalmente o álcool contido ali, ele acabava evaporando rapidamente e essa goma, então, ela acabava formando uma película no fio de cabelo. E dessa forma o cabelo ficava lá daquele jeito que você tinha ajeitado ele. Então ficava o cabelo duro, tal, e dessa forma você conseguia manter o penteado. Porém, tinha um problema bastante grande. Essas películas que se formavam, elas se quebravam com facilidade e se transformavam num pó. Então, de repente, se você batia um pouco a mão no teu cabelo, né, o cabelo já fixado, de repente você batia no teu cabelo, acabava quebrando nessas películas, então elas acabavam meio que se soltando dos fios de cabelo e se transformavam num pó. E muitas vezes isso ficava parecendo como sendo caspa. E outra coisa que acontecia pelo fato dessas gomas serem muito higroscópicas, num ambiente muito úmido, ela acabava se perdendo também. Então, aquela característica de fixação, de fazer a película no fio de cabelo, acabava se perdendo e o penteado, por consequência, acabava se perdendo também. Então, muitas vezes a gente via a pessoa ia para uma festa, por exemplo, passava laque e tal, ficava com aquele cabelo duro, e dentro do ambiente, digamos que fosse um baile de carnaval, imagine quanto de umidade, né, as pessoas dançando ali um monte, o quanto de umidade não se soltava naquele ambiente, e de repente aquela fixação acabava se perdendo pelo fato de essa película ser higroscópica. Então ela acabava absorvendo água, amolecia e o penteado da pessoa ia para o espaço. Com o passar do tempo, a gente começou a ver a utilização então de polímeros sintéticos, então polímeros que foram desenvolvidos em laboratório,
e um que apareceu e que é utilizado até hoje é o polímero chamado de polivinilpirrolidona, conhecido muitas vezes por PVP. Se vocês procurarem gel de cabelo, por exemplo, muitas vezes vocês vão ver que tem lá na Constituição PVP-K, é o polivinilpirrolidona, que é utilizado até hoje. Então, pelo fato dessa substância ser solúvel em vários solventes diferentes, a gente começou a ver, então, diferentes formas também, formas cosméticas para utilizar esses fixadores. Então, é aí que começaram a aparecer loções, né? Da mesma forma que existiam as loções do laquê, do anterior, né? Das gomas naturais, passaram a utilizar, então, esse polímero sintético, formando loções transparentes, loções que poderiam ser colocadas dentro de um tubo de aerossol, coisa que o laquê daquela época, das gomas naturais, não se conseguia colocar, né? Porque entupia. Aqui passou-se então a colocar essas loções dentro de tubos de aerossol e a produção de géis também. Então, os géis começaram a surgir com a utilização da polivinilpirrolidona, pelo fato de ela ser facilmente solúvel. Conseguiu-se então se passar isso para a forma de gel, depois passaram para a forma de creme e outras formas que a gente tem hoje. A grande diferença é que esse polímero se consegue, então, o processo de formação de uma película em cada um dos fios de cabelo. Ao invés de formar aqueles pequenos grumos de cabelo, né? Como se via no laquê muitas vezes, aqui a gente consegue ver então a formação de uma película em cada um dos fios de cabelo, ou seja, cada fio de cabelo vai ter a sua conformação produzida pelo polímero que está dentro da forma cosmética. Quais são as características dessas loções fixadoras? Então, de hoje, né, as mais recentes. Não aquela, já saindo daquelas características das loções feitas com as gomas naturais. As dessas com polivinilpirrolidona, por exemplo, como agente base. Então, essa película deve ser resistente ao penteado e à escovação também. Não, mesmo que você escove, pode até você perceber a saída dessa película, mas o fio de cabelo acaba ficando com aquela conformação, mesmo que a película saia, certo? Então, pode acontecer de você, de repente, escovar e sair toda a película, porém, o fio de cabelo fica naquele mesmo formato. Ele não vai quebrar como acontecia com o laquê. Então, o laquê, se você batesse a mão na cabeça, quebrava a película. Aqui, né, nessas loções, não acontece isso. Nem formação de escama. Que mais? Compatível com a umidade, coisa que o anterior não era, né? Então, mesmo que o ambiente esteja úmido, não vai ter nenhum tipo de problema de se perder a conformação do fio de cabelo. E, ao mesmo tempo, pelo fato da polivinilpirrolidona ser bastante solúvel, se você passar no cabelo úmido também, ele vai fazer o mesmo processo, não vai ter aquele processo que o laquê antigamente teria. E, de uma certa forma, o fato de ele ser bastante solúvel também faz com que ele seja eliminado facilmente quando a gente lava o cabelo. Então, não fica resíduos no cabelo, porque ele é extremamente solúvel na água. Com o passar do tempo, a polivinilpirrolidona ela acabou sendo transformada em
outros polímeros de polivinilpirrolidona. Então, os mais comuns são o acetato de vinilpirrolidona, que vocês vão encontrar muitas vezes também em vários produtos fixadores aí no mercado. Dessa forma, você tem um produto que é mais moderno, né? Então que tem mais características boas do que a própria polivinilpirrolidona. Então, com o passar do tempo, sempre o desenvolvimento de novas substâncias, ou mesmo aqui no caso, né, a melhoria de uma substância que já existia, vai trazer, obviamente, melhoras para o seu produto. Então, cada vez mais a gente tem aí produtos mais modernos e que trazem melhores características. Essas loções que têm o acetato de vinilpirrolidona, por exemplo, elas já são deixam o cabelo mais maleável, e também se adiciona várias substâncias que deixam o cabelo mais maleável, ao mesmo tempo que ele mantém a sua conformação. Então, ele não fica com aquele aspecto duro. Se vocês pegarem um gel de PVPK, por exemplo, vocês vão ver que se passa esse gel no cabelo, esse gel seca e a gente sente uma certa dureza no fio de cabelo. Esses mais recentes, você passa, você sente o cabelo mais maleável, ele não fica tão duro assim, mas ao mesmo tempo ele mantém a sua modelagem, mantém a sua conformação. Então, cada vez a coisa passa para um passo que traz melhorias para o produto e melhorias para o próprio cabelo, né? Os géis, então, são substâncias recentes. Vocês podem achar, nossa, imagina, substância recente. Mas os géis, principalmente os géis fixadores, eles passaram a ser utilizados na década de 80. Então, se a gente for pensar, nem é tão antigo assim, né? Então, são substâncias mais ou menos recentes, e eles derivaram do quê? Da adição de polímeros que dão viscosidade para qualquer substância aquosa que você coloca esse polímero nela. Então, teve-se a ideia de pegar aquela loção fixadora líquida, né, hidroalcoólica, metade água, metade álcool, e adicionar um polímero como o Carbopol, que é um polímero carboxivinílico, e dessa forma transformou-se aquela loção em algo, né, mais facilmente manuseável. Então, o gel basicamente é uma loção fixadora que foi melhorada para ser mais fácil de usar e mais fácil de aplicar. Imaginem uma loção fixadora, por exemplo, que não fosse em aerossol. Seria muito difícil a gente manusear e conseguir passar de uma forma homogênea no fio de cabelo. No cabelo todo, na verdade, né? Então aqui foi uma melhoria que foi feita em relação a uma loção hidroalcoólica. Foi adicionado então um polímero para dar essa viscosidade que a gente conhece, né? Que é a viscosidade do gel. Além desses géis, a gente tem outros tipos de fixadores aí no mercado, e a cada dia surgem novos produtos, né? Então a gente tem, por exemplo, os cremes de pentear, então cremes para penteado, né? Que são fixadores, então são cremes de verdade, né? Então cremes óleo em água, onde se adiciona substâncias formadoras de película, né? Como
a pirrolidona, a vinilpirrolidona, e dentro desse processo, então, a gente tem um creme. Para pessoas que de repente não querem a utilização de um gel e preferem a utilização de um creme no cabelo, porque o creme acaba trazendo um aspecto melhor para o cabelo, não tem álcool, né? Então, pelo fato de ter na sua composição óleo, ele acaba trazendo um brilho maior para o fio de cabelo e assim por diante. Então, tem gente que prefere. A gente tem também as pomadas. A pomada não é nada mais, nada menos do que um creme mais denso. Hoje a gente vê algumas pomadas que são géis mais densos, mas que têm a adição de substâncias formadoras de película, né, os agentes fixadores ali na sua composição. E basicamente é isso. A gente só está trocando aqui a forma cosmética. As substâncias são as mesmas e o processo de fixação basicamente é o mesmo. Além disso, a gente ainda tem produtos antigos, né? Como as brilhantinas, que já não são substâncias fixadoras com agentes fixadores, né? Então, não são substâncias fixadoras que são colocadas ali, mas é uma mistura de vaselina sólida, parafina, cera de abelha, cera de carnaúba, que transforma essa substância numa pomada, né? E a pomada, a brilhantina tabu ali é o exemplo, né? Então transforma numa pomada e você passa no fio de cabelo e ela acaba segurando pela própria característica das substâncias que estão ali, que são mais sólidas mesmo. E a gente tem também os óleos para cabelo, que são produtos, uma mistura muitas vezes de óleos vegetais, às vezes algum óleo sintético, que são adicionados de substâncias perfumadas, então de perfumes para que esse óleo fique perfumado e a única função dele é realmente revestir o fio de cabelo e transferir esse perfume para o fio de cabelo. Basicamente é isso. Um produto que não está aqui, mas que é importante que vocês entendam, eu já devia ter falado junto com o shampoo, na verdade, são os condicionadores, né? Os condicionadores não são nada mais, nada menos do que substâncias onde a gente adiciona, então são cremes, né, de uma forma geral, com viscosidades diferentes, então a gente vai ter aquele condicionador mais líquido, aquele na forma de creme para o cabelo e assim por diante. Todos têm a mesma característica, eles têm, então, a adição de uma substância, né, um tensoativo com carga positiva, que vai fazer um efeito de, quando você passa no teu cabelo, essas cargas positivas vão neutralizar aquelas cargas negativas que o shampoo deixou ali no fio de cabelo, e dessa forma, então, a gente tem a neutralização dessas cargas e o cabelo fica, então, menos elétrico, menos estático, e dessa forma o cabelo fica mais bonito e mais brilhante. A gente vai voltar a falar nisso mais à frente, mas é bom que fique bastante claro isso aqui. Além disso, né, falando ainda de pele e cabelo, a gente tem os produtos depilatórios, né, e a gente tem que lembrar então que a depilação é uma retirada transitória de pelos do corpo, e a gente tem dois processos, na verdade, chamada depilação, que é aquela retirada do pelo rente à pele, e uma outra forma que a gente chama de epilação, que é a retirada do pelo desde a parte mais de baixo do pelo. Muitas vezes, então, muitas vezes não, sempre é dentro do folículo piloso.
E a gente tem aí métodos que a gente considera como epilação ou depilação, conforme a forma que eles são feitos. E a gente divide esses métodos, então, em mecânicos e químicos. Os mecânicos são, o próprio nome já diz, com a utilização de força, muitas vezes, né? E os químicos são os que interessam para a gente. Então, são métodos que se utilizam de substâncias químicas, e isso, então, é bastante importante para a gente, para fazer o processo de retirada desses pelos. Dentro dos métodos mecânicos, a gente tem ali desde a retirada com pinça, o corte dos fios ou a raspagem, e nos métodos químicos a gente tem então os depilatórios e as ceras também, certo? Falando dos depilatórios, a gente tem aí uma gama bastante grande de produtos que são utilizados como depilatórios, que são então uma mistura de substâncias, né? Geralmente dentro de essas substâncias são adicionadas geralmente dentro de um creme, e esse creme então é passado na superfície da pele, em cima dos pelos, e esse creme tem substâncias que vão então alterar a característica do fio de cabelo. Então, basicamente, o que que eles fazem? Não sei se vocês conseguem ver aqui em cima, o desenho está pequeno, mas a gente tem um fio de cabelo, que seria um fio de cabelo que, né, ele não é um fio de cabelo liso, é um fio de cabelo meio ondulado. E o que que acontece? Esse fio de cabelo, então, ele tem essa característica de ondulado porque ele tem partes da sua estrutura que se ligam com outras partes da sua estrutura por pontes que a gente chama de pontes de sulfeto. Então, são pontes, né? São ligações químicas que acontecem em diferentes partes do fio de cabelo. Então, o fio de cabelo, dessa forma, ele digamos assim, ondulado. Se eu utilizar uma substância que rompa essas ligações, o que que vai acontecer? Rompendo essas ligações, o fio fica solto, ele estica e, dessa forma, ele acaba ficando liso. Isso seria, então, basicamente a explicação do agente alisante. Se eu deixar, né, um produto que, além de fazer esse rompimento dessas pontes, ou seja, que além de alisar, ele acabe alterando toda a estrutura do fio de cabelo, eu tenho então um depilatório. Então, o depilatório faz esse processo de transformar aquele fio de cabelo numa massa que a gente chama de massa amorfa, uma massa sem características. Ele praticamente, entre aspas, vamos deixar aqui bem entre aspas, ele praticamente derrete o fio de cabelo. Tanto é assim que ele tira toda a resistência do fio de cabelo, que geralmente o processo de retirada do produto é com um pano umedecido, né? Com água ou um pano umedecido, ou seja, a própria força da água ou uma pequena força de um pano umedecido que você passe já é suficiente para acabar retirando toda aquela massa que se formou. Então, basicamente é isso. Um agente depilatório é uma substância ou uma mistura de substâncias, né, como sais de estrôncio ou de cálcio e o ácido tilglicólico, que vão romper todas essas estruturas e vão transformar o fio de cabelo em absolutamente nada. Tomar muito cuidado, né, para a utilização, porque são substâncias extremamente irritantes, são extremamente perigosas. Ácido tilglicólico, o nome já fala, é um ácido, ele pode então, se permanecer durante muito tempo na superfície da pele, trazer algum tipo de problema mais grave. Comum, né, quando você segue
as regras, é comum acontecer algum tipo de irritação, às vezes fica um pouco avermelhado, e normalmente com pouco tempo isso desaparece. Se você não utiliza da forma correta, deixa um tempo maior ou qualquer coisa assim, pode trazer problemas mais graves. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de produto. Outra coisa que pode acontecer é a foliculite. Como da mesma forma que quando se passa uma lâmina, né, na superfície da pele para cortar o pelo, o que que acontece? Aqui também é a mesma coisa. O corte do pelo vai ser na superfície. O depilatório ele não vai entrar no folículo piloso e não vai derreter o pelo lá dentro. Então ele vai derreter, né, até a superfície da pele. E às vezes isso pode fazer com que o fio fique um pouquinho abaixo da superfície da pele e de repente ele comece ao invés de sair direitinho pelo canal, ele começar a se encostar nas bordas desse canal e de repente começar a trazer um processo inflamatório. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Alergias são difíceis de acontecer, mas podem acontecer também. E falando das ceras, para a gente finalizar, as ceras, então, o próprio nome já diz, né? Elas são preparados que tem cera, muitas vezes de abelha ou outras ceras, né? Uma mistura de ceras e de resinas também, que vão, então, permitir que você utilize aí ah, essas ceras, dependendo do processo, a gente tem cera frio e cera quente, para retirada, então, arrancada, né? Arrancada dos pelos, então, de uma forma um pouco mais profunda. Então, o que acontece? Cera frio, basicamente, é uma mistura de ceras, né? Que são sólidas à temperatura ambiente, na temperatura. Geralmente a gente esfrega um pouquinho para diminuir um pouco a temperatura, né? Aumentar um pouco a temperatura e ela ficar um pouquinho mais, entre aspas, grudenta, né? E você coloca então na superfície que você quer arrancar o, os pelos e puxa rapidamente. Então, esse processo de retirada, né? Acaba arrancando os fios e às vezes acaba arrancando os fios até um pouco abaixo da superfície da pele. E no caso da cera quente, pelo fato de você precisar aquecer a cera, né, e colocar na superfície da pele a cera morna, você vai fazer um processo de abertura dos poros. Abrindo os poros, essa cera vai penetrar um pouco mais e você consegue arrancar. Quando você faz a retirada, você consegue arrancar então o pelo de uma forma mais profunda. Então, dentre cera frio e cera quente, a cera quente ela é mais eficiente pelo fato de trazer, então, uh, um processo mais eficiente porque arranca o pelo mais a fundo, ou seja, demora mais tempo para crescer, para começar a aparecer. E é isso, por hoje é isso aí. Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa? Não? Então, assim, semana que vem a gente ainda tem aula antes da prova, né? Sabe que as provas começam quarta-feira, certo? Deixa eu parar a gravação aqui.